Olá pessoal, espero que estejam todos bem e que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Esta é a parte 2 e nós iniciaremos aqui discutindo a lei de Faraday. A lei de Faraday, pessoal, ela foi baseada num experimento desenvolvido pelo Michael Faraday e ele observou uma questão bastante interessante. Suponha que a gente tem uma bobina, essa bobina está em repouso, tá? E a gente mede a tensão nos terminais dessa bobina por meio de um voltímetro. E a gente tem um ímã. Na primeira situação, a gente está com esse ímã em repouso. Então, ele está em repouso sobre a bobina. E nesse caso, a gente não vai ver nenhuma tensão induzida nos terminais dessa bobina. Contudo, se a gente movimentar esse ímã, nos momentos que a gente faz essa movimentação, a gente observa a geração aqui de uma tensão nos terminais dessa bobina. Meio misterioso, né? Essa situação, pessoal, essa condição também pode acontecer em alguns outros experimentos. Por exemplo, se eu tiver uma bobina que está alimentada por uma bateria, enquanto essa bobina estiver em repouso, eu não tenho tensão induzida, mas se ela movimentar, nós teremos também tensão induzida nos terminais dessa segunda bobina. Outra possibilidade poderia ser uma bobina no interior da outra. Inicialmente, nós temos aqui um interruptor, então não tem corrente nenhuma circulando nesse circuito, e eu começo a comutar esse dispositivo de forma intermitente. Nós vamos perceber que à medida que nós temos essa variação na movimentação, também vai aparecer uma tensão induzida. Mas quando o circuito atingir o regime permanente, ou quando esses ímãs e bobinas estiverem em repouso, nós não teremos tensão induzida. Esses três experimentos, pessoal, têm uma coisa em comum, tá? E eu gostaria que vocês identificassem qual é esse elemento comum que causa a indução de tensão. Então, gostaria que vocês parassem o vídeo e pensassem um pouco a respeito disso. Bem, pessoal, espero que vocês tenham pensado. E a resposta para a pergunta, qual o ponto em comum entre esses três experimentos, seria que, em todas as situações aí que a gente está discutindo, que existe tensão induzida, a bobina que está em repouso, ela está experimentando alguma variação de fluxo magnético. Então é como se mais linhas de campo estivessem atingindo o interior dessa bobina. E durante essa variação do fluxo magnético, a gente observa uma tensão induzida. Desta forma, o Michael Faraday equacionou que a tensão induzida, ela está relacionada com a variação de fluxo. Então, a tensão induzida na bobina ela é menos a derivada do fluxo no tempo ou a variação do fluxo, delta fluxo, no tempo, delta t. Quando a gente tiver uma bobina com N espiras, nós teremos que a tensão induzida será menos N, taxa de variação do fluxo, no tempo. Conclusões importantes. Se o fluxo for constante, pessoal, isso aqui é um delta. Se fluxo final menos fluxo inicial for igual a zero, ou seja, o fluxo não mudou, a tensão induzida será nula. Só existe tensão induzida se houver variação de fluxo. Esta é uma lei, pessoal, fundamental que vai permitir compreender o comportamento de diversas máquinas elétricas. Então, a todo momento, a gente vai invocar a lei de Faraday para tentar compreender o funcionamento de uma máquina elétrica. O sinal negativo que a gente tem nessa expressão, pessoal, ele significa que a tensão ou a corrente induzida ela está se opondo à variação de fluxo. Para poder compreender isso, nós vamos chamar a lei de Lenz. Então, a lei de Lenz ela é uma lei que permite explicar, ela explica aquele sinal de menos da lei de Faraday. Basicamente, o sentido da tensão e corrente induzida são tais que o fluxo gerado tende a anular a variação. Então, aqui eu tenho 4 situações que nós iremos analisar para compreender o funcionamento da lei de Faraday. Primeiramente, nós temos uma situação em que o ímã está se aproximando da espira. Nessa situação,
teremos mais linhas de campo entrando dentro dessa espira. Consequentemente, o fluxo está aumentando para baixo. Então, o fluxo magnético gerado ele está aumentando na direção para baixo da página. Para se opor a essa variação, a espira teria que gerar um campo magnético na direção oposta, ou seja, para cima. Dessa forma, eu cancelaria a variação que a espira está experimentando. Um campo magnético gerado para cima corresponde, pela regra da mão direita, a uma corrente circulando nessa direção. Então, a corrente gerada, o sentido dela é tal que a gente gera um fluxo que se opõe à variação. Segundo exemplo, suponha o ímã ali tem um polo norte e o polo sul. O polo sul ele está agora se afastando. Note que a velocidade está para cima. À medida que isso aqui se afasta, tá, pessoal, eu vou ter menos linhas de campo dentro da nossa espira. Então, o campo magnético, tá, ele está na direção para cima, mas ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, o que vai acontecer é que a espira deve gerar um campo magnético para cima, de forma a manter o fluxo constante. Portanto, um campo magnético gerado para cima, pela regra da mão direita, corresponde a uma corrente circulando nesse sentido na espira. Vamos a mais um exemplo. Suponha agora que o polo norte do ímã está apontado para a espira, mas agora esse ímã está se afastando. Perfeito? Então, eu tenho um campo magnético para baixo, um fluxo magnético para baixo, e esse fluxo magnético ele está diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, o campo induzido, né, ou a corrente induzida na espira, deve ter a direção para baixo, a fim de cancelar a variação, ou seja, manter o fluxo constante. Por isso que nós teremos uma corrente circulando nesse sentido. Último exemplo. Suponha que o polo norte do ímã está se aproximando da nossa espira. O campo magnético, o fluxo, né, ele é um fluxo para cima, tá? E ele está aumentando. Tem mais linhas de campo entrando dentro da espira à medida que o ímã chega perto. Se ele está aumentando na direção para cima, para manter o nosso fluxo constante, nós precisamos que a espira gere um campo magnético, um campo induzido, bem de aqui, para baixo. Um campo magnético gerado para baixo corresponde, pela regra da mão direita, né, a uma circulação de corrente nesse sentido. Seria isso aqui. Espero, pessoal, que o sentido aí da fé induzida, né, ou da corrente induzida, tenha ficado claro para vocês com esses 4 exemplos. Tá? Sugiro que vocês tentem repetir esse raciocínio que eu fiz aqui, para que vocês fixem essa ideia relacionada à lei de Lenz. Ok. Entendido, pessoal, a lei de Faraday, a gente consegue entender uma segunda fonte de perdas magnéticas. Então, na aula anterior, a gente discutiu a histerese magnética. Agora nós vamos discutir as correntes parasitas ou correntes de Foucault. Suponha o seguinte, pessoal. Suponha um circuito magnético, a gente tem um núcleo magnético de um determinado material, por exemplo, aço. Tá? E ele foi desenvolvido para corrente alternada, ou seja, essa corrente que está sendo aplicada nessa bobina, ela é uma corrente alternada. Vocês provavelmente vão concordar comigo que uma corrente alternada gera uma intensidade de campo alternada. Dentro do material vai ter uma densidade de fluxo também alternada e um fluxo magnético que também é alternado. Ora ele está numa direção, ora ele está no outro, visto que a corrente ora está numa direção, ora está na outra. Tá? O fato desse fluxo magnético ele ser alternado, ou seja, ele mudar de direção, naturalmente vai fazer com que dentro do núcleo
a gente experimente uma variação de fluxo magnético. Então, repetindo, o fluxo magnético ele está mudando de direção, ele está variando no tempo, seja em intensidade ou seja em direção e sentido. Então, ele muda no tempo. O fato desse fluxo magnético mudar no tempo gera uma variação de fluxo. O fluxo muda, consequentemente, temos variação de fluxo. Portanto, pela lei de Faraday, a gente espera que existam tensões induzidas ao longo do volume desse núcleo magnético. Então, olha que interessante, não é uma corrente ou uma tensão induzida numa bobina agora. O volume do núcleo magnético, ele experimenta uma variação de fluxo e, portanto, a gente espera ter tensões induzidas dentro do volume desse núcleo, com a finalidade de cancelar a variação. Então, essa seria a ideia. Isso aqui seria um corte do núcleo magnético. Então, lembre que o nosso dispositivo, né, ele tem essa característica aqui. Ok? E eu fiz um corte aqui nessa seção reta. E por isso eu estou vendo aqui o campo magnético, ou o fluxo magnético, entrando dentro do nosso material. Visto que essa densidade de fluxo, ou o próprio fluxo em si, não é constante, nós teremos uma tensão induzida e, consequentemente, correntes induzidas dentro do material. Essas correntes induzidas dentro do material, pessoal, que está representado nessas duas figuras, são denominadas correntes parasitas ou correntes de Foucault. O que é importante perceber não é a corrente na bobina do dispositivo. Ela é uma corrente que circula dentro do volume do núcleo magnético, pelo fato do fluxo não ser constante. É bem sutil. A corrente de Foucault, pessoal, tem várias aplicações, viu? Por exemplo, o medidor de energia elétrica tradicional, ele funciona a partir de correntes de Foucault. Tá? Os detectores de metal, eles também se baseiam em correntes de Foucault. Basicamente, existe um fluxo magnético variável, um campo magnético variável dentro desse material. Se existir algum metal aqui dentro, né, dentro desse metal vão aparecer correntes de Foucault, e é claro que essas correntes de Foucault são correntes que geram campo magnético, que perturba o campo magnético que vai ser observado pela bobina do receptor. Então, o fato de existir um objeto metálico no meio do caminho perturba essa medição e você consegue detectar se a pessoa que está passando aqui dentro está carregando algo metálico. Esses detectores de mina também, minas terrestres também, eles são baseados em correntes de Foucault. Então, se existir algum objeto metálico aqui enterrado, ou uma mina terrestre, dentro do volume dessa mina vai ser induzido, né, correntes de Foucault. Isso gera uma distribuição de corrente dentro do material e uma perturbação no campo magnético. E fazendo a medição desse campo magnético, a gente consegue detectar se existe algum material enterrado. Tá? Por fim, correntes de Foucault também são utilizadas em tratamento térmico. Tá? Então, basicamente, se a gente tiver uma barra de material metálico e a gente expõe esse material a uma variação de fluxo magnético muito grande, as próprias correntes parasitas que são geradas dentro do material vão gerar perdas lá dentro. Essas perdas elas podem ser entendidas por efeito Joule. Perda é igual a uma resistência vezes a corrente ao quadrado. Uma vez que a gente tem as correntes de Foucault, ou seja, nós temos uma corrente induzida dentro do material, nós teremos uma perda em watts. Essa perda pode aquecer o material e, dependendo da intensidade dessas correntes de Foucault, a gente consegue aumentar muito a temperatura e fazer, por exemplo, tratamento térmico em aço. Então, são aplicações bastante interessantes aí da corrente de Foucault. Contudo, existem os problemas causados pela corrente de Foucault. A circulação das correntes de Foucault, pessoal, elas vão gerar perdas por efeito Joule. Então, além das perdas de esterese, nós teremos as perdas por corrente de Foucault. Isso é um problema que deve ser contornado em circuitos magnéticos aí, ou máquinas elétricas que operam em corrente alternada. Por exemplo, transformadores e motores. Tá?
E aí vem a grande questão, que é, uma vez que as correntes de Foucault são um problema em máquinas elétricas, visto que isso gera perdas e, portanto, diminui a eficiência dos nossos equipamentos, como reduzir as correntes de Foucault? Então, basicamente, existem algumas soluções. A primeira delas, pessoal, é aumentar a resistividade do material, porque a variação de fluxo ela sempre vai existir. As tensões induzidas sempre vão existir. Mas se a resistência elétrica do material que você está utilizando, daquele material que constitui o núcleo, ela for muito grande, a corrente que vai ser gerada vai ser muito pequena. Então, por exemplo, o aço silício, né, que seria um aço, né, que a gente faz uma adição de silício nele, ele tem algumas propriedades interessantes. Primeiro, a gente melhora muito a curva de magnetização do material. Note que para a mesma intensidade de campo, se a gente compara ferro fundido, aço fundido e o aço silício, a gente consegue densidades de fluxo muito maiores. Então ele é um material muito mais interessante para construir uma máquina elétrica. Tá? Mas de brinde, quando você insere o silício dentro do material, você aumenta significantemente a resistividade do material. Então, além de melhorar as propriedades magnéticas, a gente aumenta a resistividade, consequentemente as perdas de Foucault caem. Muito bom! Então aqui, pessoal, a gente tem dois exemplos de materiais que apresentam altíssima resistividade, no caso os ferrites e os núcleos de pó de ferro. Tá? Esses materiais, pessoal, eles são muito utilizados em circuitos que operam em alta frequência. Então, circuitos que operam, por exemplo, em kHz, né, a gente esperaria ter altas variações de fluxo, né, ele vai variar muito rápido, e, consequentemente, a gente esperaria ter altas perdas por corrente de Foucault. Então, ter uma alta resistividade nessas aplicações é muito interessante. Tá? Então, esses materiais, se você for projetar um circuito que for operar em alta frequência, considere esses materiais. Outra solução é a laminação, pessoal. Tá? Então, em vez de utilizar um núcleo maciço, o que nós fazemos é constituir esse núcleo magnético por várias lâminas. Cada uma dessas lâminas ela é revestida por uma camada de óxido de silício, que é um material isolante, tá, pessoal? E, consequentemente, a gente reduz, né, o volume aqui dessas áreas onde as correntes parasitas vão ser induzidas. O efeito final, né, de utilização dessas lâminas que são isoladas eletricamente por meio de um óxido é que a gente aumenta muito a resistividade do núcleo e, consequentemente, as correntes de Foucault reduzem drasticamente. Então, nós vamos observar que nos transformadores, nas máquinas de indução, por exemplo, a gente sempre utiliza materiais laminados, porque essa laminação reduz drasticamente as perdas por corrente de Foucault nesses equipamentos. Tá? Quando a gente lamina o aço, pessoal, a gente tem algumas opções de fazer esse processo de laminação. Tá? E na indústria, vocês vão ouvir falar basicamente de dois tipos de aço, tá? Para a construção de máquinas elétricas. Existem os aços de grão orientado, ou aço GO, e os aços de grão não orientado, ou GNO. Okay? Qual é a diferença? Tá? No aço GO, a laminação, tá? Ela é feita de forma que as propriedades magnéticas do material elas são as melhores possíveis na direção das lâminas. Então é como se eu fizesse o processo de laminação do material de forma que grande parte dos domínios magnéticos já estariam previamente alinhados, ou eles estariam numa direção que facilitaria o alinhamento. Então, esse tipo de aço, pessoal, na qual as propriedades elas estão otimizadas numa determinada direção, ele é bastante utilizado na construção de transformadores. Tá? Ele vai resultar numa performance, numa eficiência muito maior do transformador. Tá? Já o aço de grão não orientado, tá? Basicamente as propriedades magnéticas elas são interessantes em qualquer direção.
Então é como se a gente construísse o material de forma que ele fosse mais homogêneo. A gente fizesse a laminação de forma que a gente tivesse uma performance mais homogênea. Tá? E isso é interessante em aplicações em que o fluxo magnético ele pode mudar, como por exemplo em máquinas elétricas rotativas. Né? Então é interessante num motor de indução, por exemplo, a gente ter propriedades magnéticas uniformes ou o mais próximo disso. Tá? Então, em motores elétricos, geradores, geralmente é utilizado o aço de grãos não orientados. Tá? Ok. As perdas, então, pessoal, causadas por corrente de Foucault, elas podem ser obtidas por meio desta expressão. Tá? Então, seria uma constante que seria determinada experimentalmente e ela depende da densidade de fluxo máxima ao quadrado e da frequência ao quadrado. Tá? Essa dependência quadrática, pessoal, ela pode ser entendida pelo efeito Joule. A tensão induzida depende da variação de fluxo. A corrente depende da tensão, pela lei de Ohm. Mas a perda depende da corrente por uma relação quadrática. Vamos lembrar que a perda é RI elevado ao quadrado. E por isso nós teremos essa dependência quadrática com a frequência. Note que as perdas por corrente de Foucault são muito mais sensíveis à frequência, aqui a frequência ao quadrado, do que as perdas por esterese. Uma curiosidade, pessoal, seria a espessura típica de lâminas, tá? Então, para máquinas elétricas em geral, que operam em frequências de 50 a 60 Hz, a gente vai falar de lâminas de meio até 5 milímetros. Mas quando a gente vai operar em alta frequência, por exemplo, kHz, a gente vai trabalhar com lâminas que vão estar na faixa aí de frações de milímetros, tá? Isso seria para aumentar muito mais a resistividade, visto que a gente tem uma dependência quadrática com a frequência. Ok. Desta forma, visto que a gente já apresentou as perdas por esterese e as perdas por corrente de Foucault, pessoal, a gente pode definir as perdas no núcleo, ou as perdas magnéticas, que seria a soma da perda por esterese e a perda por corrente de Foucault. Existe uma questão muito interessante, pessoal, é que a perda magnética, ou seja, a soma da perda de esterese com a perda por corrente de Foucault, ela pode ser obtida experimentalmente de uma maneira muito simples. Basicamente, uma montagem com um watímetro, a gente consegue medir essas perdas. Contudo, não é trivial a gente separar as perdas por esterese e as perdas por corrente de Foucault. Então, medir experimentalmente esses dois efeitos separadamente é muito difícil. Por quê? A esterese acontece por causa da corrente alternada e a corrente de Foucault também acontece por corrente alternada. Então, os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo. Tá? Contudo, felizmente, na maioria das vezes a gente não precisa saber essas perdas separadamente. A gente está interessado em eficiência, né? Então o que a gente está preocupado é com o total, né? Com o montante de perdas magnéticas. E, consequentemente, conhecer a perda magnética, né? Ou perda por esterese e Foucault somada, é mais do que suficiente. Tá? Aqui a gente teria uma possibilidade para poder medir, né, as perdas magnéticas. Basicamente, eu teria um núcleo magnético do nosso material, eu alimentaria ele com corrente alternada e mediria a potência ativa, né, que flui para esse circuito por meio de um watímetro. É lógico que a gente espera que essa bobina ela tenha uma resistência elétrica. Né? E, consequentemente, a perda por esterese e corrente de Foucault seria a perda total que a gente mede por meio do watímetro, menos a resistência dessa bobina, vezes a corrente que está circulando no circuito, a corrente eficaz. Então, isso aqui seria a perda na resistência dessa bobina. E o PHF poderia ser obtido indiretamente por meio dessa subtração. Então, é uma montagem relativamente simples, tá? Ok. Existe um último conceito que nós vamos apresentar aqui, que é o ciclo de esterese dinâmico, pessoal. O que acontece é que a corrente de Foucault e a esterese magnética acontecem ao mesmo tempo. A gente poderia isolar esses fenômenos apenas se a variação fosse muitíssimo lenta dessa corrente alternada que circula na bobina. Mas como tipicamente a gente aplica correntes na faixa de 60 Hz, o que a gente vai observar
é que o ciclo de esterese real que a gente vai medir, ele é um pouco maior do que o ciclo de esterese esperado, gerado pelas propriedades do material. Tá? Então isso é interessante porque a gente tem um ciclo de esterese estático, que seria esse menorzinho, e o ciclo de esterese dinâmico. Tá? A gente deve se lembrar que a perda por esterese ela é proporcional à área do ciclo de esterese. Esse aumento da área aqui do ciclo de esterese, pessoal, está diretamente associada à perda por corrente de Foucault. Então, esse aumento da área ele está diretamente relacionado com a perda por corrente de Foucault. Dessa forma, se a gente medir experimentalmente a curva BH do material, a gente consegue calcular a perda magnética usando a área do ciclo de esterese, visto que esse ciclo de esterese não será o ciclo estático, será o ciclo dinâmico de esterese. Então, isso aqui é um resultado bastante interessante, pessoal, que mostra o ciclo de esterese para um material, no caso um aço silício, para duas frequências diferentes. Então, a gente tem para uma frequência de 25 Hz e para uma frequência de 500 Hz. Vocês podem notar aqui que a área do ciclo de esterese aumentou significativamente. O aumento da área desse ciclo de esterese está diretamente relacionado com as perdas por corrente de Foucault. Certo? Nesse ponto, pessoal, gostaria de agradecer vocês pela atenção e até nosso próximo vídeo.